No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras do Dr. Hélio Duarte Dias. A data de hoje é dia 2 de abril de 2001. Eu estou falando aqui de Nova Esperança. Cheguei aqui no dia 7 de fevereiro de 1965. Meu nome é Hélio Duarte Dias. Nasci no estado do Rio de Janeiro, em São José de Ubá, uma cidade próxima a Campos. Estudei no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio, estudei na cidade de Pádua, onde joguei futebol. Fui para o Rio de Janeiro, onde joguei futebol, para manter os meus estudos. Me formei, fiz 2 anos de 2 cursos no Rio, na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Fiz prótese e bucomaxila. E vim passear em Mandaguari, na cidade de Mandaguari, para ficar num consultório de um amigo meu. Fiquei 1 mês, gostei demais, voltei ao Rio, e do Rio, imediatamente 1 mês ou 2 meses depois, voltei para Mandaguari. Foi em 1948. Mandaguari. Em 1948 cheguei em Mandaguari. E fiquei conhecendo toda essa região até Paranavaí, onde eu tinha uma fazenda. E trabalhei em Mandaguari até mais ou menos 10 anos. Menos de 10 anos, e depois mudei, fui para Curitiba, onde me formei, onde fui prefeito de Mandaguari, fui deputado, mudei para Mandaguari para poder exercer o meu mandato lá. De lá vim para Nova Esperança. Quando foi eleito em Mandaguari, você morava em Curitiba? Não, morava em Mandaguari. Fui eleito vereador, prefeito e depois em seguida deputado estadual. Fui para Curitiba. Depois de Curitiba eu mudei para cá. Para Nova Esperança. Você decidiu vir para Nova Esperança por quê? Como? Por que o senhor decidiu vir para Nova Esperança? Decidi vir para cá porque meu sogro era titular do registro de imóveis, estava para ser aposentado. E como a minha patroa sempre trabalhou desde moça no cartório de registro de imóveis, fez um concurso e permutou com ele. Ela estava lá no sul, permutou com ele aqui para Nova Esperança, e a gente tinha que vir para cá para morar aqui mesmo. Moramos aqui. E aqui estou até hoje. O senhor veio para cá por conta do cartório? Conta do cartório. Não, a minha patroa que foi cartorária, mas eu vim junto para cá. E daqui, cheguei aqui no dia seguinte, o Pedro Sampaio esteve aqui e me convidou para trabalhar na prefeitura. E eu fui para a prefeitura ser diretor de obras. Prefeito de Nova Esperança. E fiquei lá na direção de obras,
fiquei para ir lá ajudar de fazer orçamento, etc., fazer o... Né? E quando eu vi, estava dentro da administração e fiquei ali 4 anos com o Pedro. Daí eu me candidatei a vereador aqui, também fui eleito aqui. Como vereador, fui presidente de Câmara 2 anos. A Nova Esperança eu conheço quando era bem pequena, porque eu tinha uma fazenda em Paranavaí e passava por aqui. Bem pequeno. Desde 1950, de 52, Capelinha. 55 eu fui eleito prefeito, fui até 60, né? Mas meu sogro morava aqui, eu vinha muito a Nova Esperança, era muito pequeno. Aristides Alves Dias, foi o primeiro cartorário daqui do Registro Imóveis. Ele era original de Mandaguari? Ele é paulista, do interior de São Paulo, morou muitos anos em Curitiba e foi cartorário lá na cidade de Mandaguari. E pegava toda essa região, de Mandaguari até a Barranca do Rio. Paranapanema, Ivaí até a Barranca do Rio. Era 10.212 quilômetros quadrados. Era um município. Deixa eu voltar um pouquinho lá no começo da história, então. O senhor é do norte do Estado do Rio. Qual que é a sua ascendência? Eu devo ser descendente de português ou de espanhol, que é Dias. Meus avós, um era português, parte de mãe. Parte de pai, eu tinha muita dúvida porque já não conhecia os meus avós. Não conhecia os meus avós. E sim, o da minha mãe. Eu devia ser descendente, o pai de pai, a pai de mãe era português. Porque todos nós somos descendentes estrangeiros, né? Todos nós. E seus pais faziam o que lá? No estado do Rio, meu pai foi lavrador, teve uma padaria no lugar onde nasci, em São José de Ubá, e minha mãe também era lavoura, né? Era lavradora, mudou para uma cidade pequena, e nós tínhamos lá um hotelzinho e uma padaria que servia a cidade, né? Eu fui criado praticamente até os 10, 12 anos dentro de padaria, entregando pão nas ruas, etc. Era a vida de interior mesmo, né? E o meu pai nunca sentou num banco de colégio, nunca. Mas era um autodidata. Lia muito, era muito capacitado. Era tido até como... Porque antigamente tinha o advogado formado e o advogado que não era formado, né? Ele defendia até em júri as pessoas. E meu pai lia muito, era muito capacitado, lia bastante. Ele nunca sentou num banco de colégio. E ele sempre dizia que o homem tem uma faculdade muito grande, que é a faculdade do mundo. Basta a gente querer estudar, querer ir para frente, né? E dali eu fui para Santo Antônio de Pádua, uma cidade muito bonita que tem a única água mineral que só existe na Itália. Uma água mineral iodetada, que a gente não toma um copo daquela água de uma vez. Aí tem iodo e tem outros tipos de água. Mas como eu jogava futebol muito bem, eu fui contratado pelo time e o time pagava o ginásio para mim, porque nós não podíamos pagar. Hoje em qualquer lugar se faz o ginásio, né? Faz na esquina aqui, faz na esquina de lá, né? Dali eu fui para Campos, também com futebol. Joguei lá no Americano e depois fui para o Rio de Janeiro. Jogar no Del Castilho, né? Andei lá pelo São Cristóvão, pelo Del Castilho, etc. Até me formar. Aí fiz prótese, me formei fiz prótese, depois fiz odontologia. O primeiro ano não passei, o segundo passei, me formei, fiz 2 anos de especialidade, que é bucomaxila e prótese, e vim para Mandaguari. Em Mandaguari eu fui muito feliz. Só mais uma pergunta. Que o senhor faça um pouquinho mais desse momento em que o senhor decidiu ir para Mandaguari. Que papo rolava lá no Rio? Eu estava no Rio, no Meia, onde eu morava, na Academia Meia 12, Sobrado, apartamento 201, morava lá, e tinha um laboratório de prótese. E um dia apareceu um cidadão, amigo meu, o senhor Arlindo Marques, que era dentista prático na época.
Mas esses dentistas, na época, foram muito úteis à população, porque às vezes você vê uma cidade como Mandaguari e não tinha um dentista. Ele foi o primeiro que entrou, o pessoal botou a mão para o céu. Então, ele me convidou para ficar um mês lá. E me pagava R$1,10. Eu falei, tá bom, com as passagens. Peguei o avião no Rio, desci em São Paulo desci em Londrina. E de Londrina a Mandaguari eu levei quase 24 horas, porque chovia muito e não tinha asfalto. Cheguei à noite, meia-noite na cidade, batendo em 1948. Aí fiquei lá um mês. Quando ele voltou, eu abri o caixa, estava com 32 contos de réis, que era contos naquela época, né? Réis. E ele me disse que não ia me pagar mais um conto de réis. Eu fiquei pensando, será que ele não vai me pagar? Então me dá a passagem que eu volto para o Rio. Era moço, jovem, né? Aí ele falou, não, vou lhe dar 16 contos de réis. Voltei para o Rio, véspera de carnaval no Rio, muita festa, etc. Voltei com... Eu tinha 27 anos. 27 anos. Voltei para o Rio, mas em seguida eu voltei para Mandaguari. Ele me telefonou que queria vender o ponto, consultório e tudo. Eu comprei dele e voltei para Mandaguari e nunca mais saí de lá. Saí para cá, para Nova Esperança, né? E de lá me meti em política, fui vereador, fui prefeito interino a primeira vez, mandava daqui até a Barranca do Rio, de lá até a Barranca do Rio, em toda essa faixa, na ocasião. Depois me candidatei a vereador, a prefeito e a deputado, etc. E vim para cá. O senhor também teve experiência no rádio? Chegando em Mandaguari, cidade pequena, instalaram a Rádio Guaracá. Eu falei, olha, meu Deus, eu vou ficar aqui nessa cidade, não tem nada a fazer aos domingos. Aí comecei a falar em rádio, sobre esporte. E era locutor esportivo. E tinha outros programas. E na rádio eu fiz muita amizade, muita gente. Depois me candidatei a vereador, fui eleito, acho que foi pela rádio. Mandaguari tinha um time de futebol muito bom. E eu acompanhava para Curitiba, para Londrina, para Apucarana, para Jacarezinho, Cornélio Procópio. Nós tínhamos um campeonato e eu era o locutor esportivo da rádio. E fui falando na rádio até que eu pensei em adquirir uma emissora. O doutor José Silveira, que foi o primeiro prefeito daqui, eu escrevi para ele veio para Mandaguari, foi médico lá de lá e veio para cá. Foi o primeiro prefeito daqui. Quando foi fundado Nova Esperança, passou a ser comarca? Comarca. O senhor era prefeito de Mandaguari? Não. Quem passou a comarca foi o primeiro prefeito, foi o senhor Décio Medeiros Purim. Quando eu entrei já estava dividido, é Marialva, Maringá, Mandaguaçu, né? Castelo Branco não veio depois. Nova Esperança, Alto Paraná e Paranavaí, mais essa região aqui. Como é que chamava o primeiro prefeito de Mandaguari? Primeiro, Décio Medeiros Purim. E na sequência que o senhor fez? Não, depois do Décio Medeiros Purim veio um outro. João Ernesto Ferreira. Não, Antônio Sinésio da Cruz, o segundo. Depois veio João Ernesto Ferreira, de Mandaguari. E depois eu fui prefeito. O senhor foi de 50? 55 a 50, 56 a 60. Que obra marcou o senhor? Como? Qual a sua melhor obra para Mandaguari? Mandaguari eu fiz a Avenida Amazonas todinha, asfaltei toda aquela avenida. E com asfalto assim de quase 1 metro, entre pedras, etc. Até hoje você vai lá, você não tem um buraco na rua. Fiz as paralelas todas, do Colégio das Irmãs na entrada da cidade até a saída. E as paralelas e as perpendiculares todas. Mas o mais importante que eu achei em Mandaguari foi o serviço de água, que eu consegui por intermédio do coronel Luiz Carlos Tourinho, já falecido, um coronel do Exército, foi deputado federal pelo Paraná, que me arranjou no Rio de Janeiro a verba do Ministério da Saúde para me começar a colocar água na cidade. Fiz a parte de captação, fiz uma caixa de captação em cima, né? E comprei todo o material e deixei, o outro prefeito acabou. Não deu tempo para mim acabar.
terminar a obra. Eu acho que foi muito importante o serviço de água na ocasião. E a eletricidade também, porque não tinha luz. Eu puxei a postergação de Mandaguari, de Apucarana a Mandaguari. Depois passou a Copel, que agora o governo até pensa em vendê-la, né? E eu vi a formação da Copel. Fui eu o primeiro prefeito do Paraná a dar uma concessão de energia elétrica à Copel, porque eu acreditava no homem que estava na frente. O Dr. Parigô de Souza, um grande sujeito, né? Ex-governador do Paraná. E essa rua era servida como rodovia também, né? Também. Lá passavam os caminhões pesados e tanto. Quando você vê hoje lá, não tem buraco na rua. É muito grande. Eu fiz um negócio para sempre, né? Fui muito feliz na administração lá de Mandaguari. Fui classificado entre os 10 maiores progressos do Brasil. Eu queria perguntar ao senhor, por conta dessa administração que o senhor desenvolveu lá, o senhor estava nos falando da homenagem que o Juscelino fez, conta um pouquinho pra gente. Houve um concurso na sede de todos os municípios do Brasil. Era no Rio de Janeiro. E o presidente disso é o ex-governador da Bahia, o Lomonte Júnior, era presidente dessa entidade dos municípios. E ele me pediu que eu enviasse todas as obras que eu estava fazendo, né, o que eu fiz, etc. E mandou um técnico. Eu mostrei tudo para o técnico e ele foi embora. Um dia eu recebi a notícia de que eu tinha sido classificado, o município tinha sido classificado entre os 10 municípios maior progresso do Brasil. Mandaguari e Curitiba, que era o Ney Braga. Aí nós fomos receber no Rio um diploma que eu tenho guardado aqui, do município, entre os 10 municípios maior progresso. E recebemos da mão do Juscelino Kubitschek no Palácio Catete. E ele estava iniciando, inclusive, Brasília. Depois ele nos convidou para ir a Brasília. Eu voltei a Mandaguari, estive em Brasília, vi o palácio, fazer do palácio, estava fechado, estavam acabando o palácio na época. E porque eu iniciei o serviço de água, e calcei a cidade inteira, né? Puxei a energia elétrica, que era tudo de motor, era uma coisa horrível, né? A hidroelétrica de Apucarana para cá. Daí eu morei em Mandaguari esse tempo todo, lá me casei, lá nasceram os meus filhos todos, né? Os 4. Depois, os 4, a Eliane, Edson, que é do caso Regis Alves aqui hoje, e a Elizabeth, que é casada com um médico em Londrina, o Carlos Boer, que é neurologista em Londrina, e a Helenise, que mora hoje na Suíça. Morou 5 anos nos Estados Unidos, casou com um suíço e mora hoje na Suíça, tem 2 filhos lá, está bem lá na Suíça. O senhor viaja para lá, né? Muito, de vez em quando. Que experiência o senhor traz lá para lá? Bem? Que experiência que o senhor tem lá? O que eu acho da Suíça é o seguinte, você vê uma sociedade toda igualzinha, né? O povão mesmo não é pobre, é um povo que come bem, que mora bem, né? Tem um serviço de saúde muito bom, não se vê analfabeto, dizem que não tem analfabeto, porque eles falam muito alemão, né? Francês, alemão e italiano. Mas é um país muito, muito bonito, eu gostei muito da Suíça. Muito frio, né? É época de muito frio. É uma outra sociedade diferente da nossa, completamente diferente. É um povo muito responsável, pega muito, trabalha muito, né? Eu até pensar, meu Deus, quando o Brasil vai chegar um texto isso aqui vai ser o melhor país do mundo. E não pode ser o Brasil igual a Suíça de jeito nenhum, porque a extensão territorial nossa é uma monstruosidade, né? Aqui nós temos 4, 3 colheitas por ano. Lá tem uma só e olha lá. E o resto eles importam tudo. É um país bonito, a Suíça. Doutor Hélio, vamos resgatar um pouquinho o senhor estava falando do Dr. José Teixeira da Silveira. Então o senhor estava em Mandaguari? O senhor estava em Mandaguari? Uhum. Queria que o senhor contasse para a gente em que época que o senhor estava. O senhor escreveu uma carta para eles. Queria saber se ele era teu amigo ou não. E como é que surgiu isso? Meus pais tinham um
um hotelzinho e uma padaria nesse lugar onde eu nasci, São José do Barro, lugar pequeno. E o Silveira formou-se em medicina em Niterói e foi morar lá na minha casa. Qual o nome dele completo? Dr. José Teixeira da Silveira, irmão do Bagé Silveira e do Roberto Silveira. Foram os dois irmãos, foram um governador. O Roberto morreu no acidente de helicóptero. Eu, inclusive, era deputado, fui. O Ney pediu que eu fosse e o Léo de Almeida Neves, nós fomos representar o Estado lá na morte dele. E o Silveira morava na minha casa, então eu escrevi para ele dizendo para ir para lá que era muito bom para médico e tal. Então arrumei uma sala para ele de um lado e eu ficava do outro e a sala de espera no meio. Dali ele veio passear aqui, gostou de Nova Esperança, falou, vou mudar para Nova Esperança. Aí veio para cá. Isso em que ano? Foi em 1900 e... Eu fui prefeito de 1955 a 60 e o Silveira veio para cá... Ele foi prefeito em 52 aqui, né? Aqui, né? É 1952, né? 52. Ele veio para cá em 52 e foi eleito prefeito aqui do município, né? Ele já era conhecido da região? Não, ele instalou aqui um consultório, ficou conhecido de todo mundo, era do PTB do Getúlio Vargas na época, que era uma força, né? Era uma força o Getúlio. E ele se candidatou aqui a prefeito e ganhou estourado. Ganhou, ele é muito popular. O era da Companhia Melhoramento, né? O outro candidato, não. Eu acho que o outro candidato era um médico daqui, um ilustre médico, um rapaz muito bom e tudo, mas não tinha o jeito político do Silveira. O político era um médico simples, muito trabalhador, muito honesto. Eu nunca vi, morei com esse rapaz, mais ou menos, morávamos em 4 rapazes. O Dário, que morou aqui, né? Eu, Silveira, em Mandaguari. Eu nunca vi. Ele trabalhava demais. Com um mês de medicina em Mandaguari, ele tinha uma clientela enorme. Ele chegava, às vezes, 3 horas da manhã, cansado. Vinha do sítio fazer parto, ver doentes, etc. E só tinha 2 hospitais de Madeira. Esse rapaz chegava, daí a 10, 20 minutos, 1 hora, batia uma pessoa 4 horas da manhã. Então, Silveira, eu acordava, ele estava desmaiado. Eu acordava, eu nunca vi esse rapaz dizer, eu não vou, vai me pagar ou não vai pagar? Ele atendia todo mundo, principalmente o povo pobre. Era um excelente rapaz, muito trabalhador, Silveira. De lá ele veio para cá, foi o primeiro prefeito daqui, né? E depois foi deputado estadual daqui, depois foi deputado federal. Foi largou a política. Hoje ele mora em Niterói. De vez em quando ele aparece por aqui. Há uma história nos conta que houve um entreveiro entre a Companhia de Melhoramentos nessa questão política do primeiro prefeito e que talvez a companhia teria se afastado administrativamente falando do município e indo para a região de Maranhão. Uhum. Esse fato político realmente ocorreu? Não, eu acho esse fato da companhia ter brigado foi em Mandaguari. Eu podia relatar para a gente. Foi em Mandaguari. O primeiro prefeito de Mandaguari, o Décio Medeiros Pulim, que disse o seguinte, que a companhia de terra explorava o povo, porque ele pegava todas essas terras aqui baratas na ocasião, dividia em datas, em terrenos, e vendia, mas não asfaltava, não punha água, não punha esgoto, nem nada. E ele achava que aquilo era uma coisa que não devia ser. A companhia devia ter dado o loteamento com água, luz e asfalto. E não dava, ela dava apenas o terreno do jeito que estava. Hein? Luz? Não havia luz, mas realmente, quando o município formava o município, o prefeito tinha que botar luz. Como? Motor a óleo, motor grande, né? Botava luz, botava água, tinha que botar água, luz, asfalto, etc. Não punha. A companhia apenas fazia o loteamento e vendia do jeito que estava. Tudo direitinho, a companhia séria, não tem rolo no meio deles, nem nada. Mas a briga do Décio Medeiros Pulim com a companhia foi por isso. Aí a companhia saiu de Mandaguari, em vez de continuar em Mandaguari, veio para Maringá, se instalou em Maringá.
Eu é que fiz as pazes da companhia com o município. Que eu fui eleito, procurei o doutor Hermes de Barros, falei, olha, eu não sou político, sou diferente. Não quero briga com vocês. Eles ficaram meus amigos, então, mas já tinham saído da cidade, tinha ido para frente, para Maringá. Então isso de fato ocorreu. Ocorreu. Agora aqui eu não tenho certeza de que isso aconteceu, não, porque o Silveira era muito hábil, politicamente muito hábil. Não sei se... Os relatos que nos passaram que o candidato da companhia era o outro. Devia ter a sua simpatia pelo outro, né? Mas não vinha para palanque, não ajudavam financeiramente, não. Aqui outro candidato é o doutor Álvaro. Hoje é médico em São Paulo, meu amigo pessoal, uma excelente criatura. Isso, Com Silveira, Tinha o Álvaro que perdeu para ele. O Silveira chegou aqui e fez uma eleição pacífica. Ele é muito, eu nunca vi um homem trabalhar tanto na vida como o Silveira. O Silveira dormia pouco e trabalhava demais. Tanto na medicina como político. Há alguns comentários de algumas pessoas que viam o Dr. Silveira como uma pessoa que não se interessou muito por Nova Esperança, do lado político, tanto é que não acabou o seu governo. Exato. O senhor gostaria de falar sobre isso? Não, o que aconteceu com o Silveira foi o seguinte, ele foi prefeito, em seguida foi deputado estadual, depois foi deputado federal. Mas foi o primeiro deputado do Paraná, de Nova Esperança. Porque muitas vezes o sujeito não termina o mandato, mas lá em cima ele segura. Ele melhora o seu trabalho junto à Assembleia Legislativa. E ele era muito combatível, ele brigava muito com o Lupion. Essa região aqui de Paranavaí, que tinha terras devolutas, que matavam pessoas, né? Tiravam gente, davam 200 alqueires para um, 200 alqueires para outro. E o Silveira foi um deputado que combateu tudo isso. Parece que politicamente não fez, mas ele fez muito politicamente aqui pelo município. Tanto que hoje enquadrava muito bem a administração do Silveira. Porque com essa nova lei de fiscal que está aí, né, essa responsabilidade fiscal dos prefeitos, como o Gerson, coitado, pegou isso, não tem que andar ali dentro do orçamento do município, o Silveira, assim, gastava o que se via. Tanto que ele fez uma sede aqui de madeira, não deixou paga, comprou uma moto niveladora, deixou paga. O Armando Lima Show trabalhou com ele muito tempo, foi a cria do Silveira, que eu acho que foi um bom prefeito, o Armando, um homem honesto, honrado, digno, né? Ele foi para deputado estadual, depois foi para deputado federal, defendendo aqui o município. Naturalmente, ele com as raízes em Niterói, o irmão governador, morreu o irmão, o outro se candidatou, o Badigé, se elegeu a governador, o sobrinho dele foi prefeito de Niterói por 2 ou 3 vezes. No antigo estado do Rio. Do estado do Rio, lá em Niterói. Ele mora em Niterói até hoje, no Silveira. Mas tem fazenda aqui perto de Umuarama. Ele tem fazenda aqui dele, comprou na época e ele vem muito aqui. Ele não esqueceu o Paraná. Atualmente, naquela época, ele comprou mais terra por lá e tem a fazenda lá, está sempre aqui. Sempre no Paraná. Mas eu acho que ele foi um bom prefeito porque a prefeitura nasceu e cresceu com o primeiro prefeito que não fez dívida. Comprou máquinas, comprou trator, etc., mas não fez dívida. Como é que era a relação? Como é que era a relação da prefeitura, do poder político, né, com a companhia? Eram coisas distintas, elas se entrelaçavam? A companhia de terras na época que tinha era o que todos os prefeitos respeitavam de Londrina até cá, né? Porque até aqui, até o fim até Paranavaí, né? E havia um relacionamento dos prefeitos bom com a companhia, como eu tive, um ótimo relacionamento com a companhia de terras. Até mês passado morreu o
Alfredo Ninfra, né? Eu estive lá uns 3, 4 meses, fui fazer uma visita a ele, ele ficou muito alegre, etc. Então, havia um bom relacionamento. Mas tinha prefeitos que queriam mais recursos da Companhia de Terras. Porque o governo era um governo novo do Paraná, com terras devolutas, aí entregue tudo para a companhia, e os prefeitos, como o Décio Medeiros Pulim, brigou com a companhia, porque achava que ela estava fazendo pouco para o município. E eu acho, até hoje, eu dizia para eles também, na época, vocês deviam calçar a cidade, vocês deviam botar água na cidade, vocês deviam fazer um ginásio na cidade. Não, isso ficou tudo na mão do prefeito. Ele entrega um terreno enorme, todo dividido em terrenos, em datas, mas sem nenhum benefício para a população. Como é que no processo, vamos supor, a companhia chegava e fazia um núcleo do que seria uma cidade? Certo. Daí para frente, como é que era a formação da entidade política? Aí é o seguinte, ela como aqui na Nova Esperança, ela chegou, dividiu em terrenos, em datas, em lotes, todo o município em lotes, e vendeu. E jogou as estradas para o município. O prefeito é que tem que consertar a estrada, o prefeito é que tem que asfaltar a cidade, o prefeito é que tem que colocar água e esgoto na cidade. Jogou tudo isso em cima do município. Porque ela achava que o município ia receber também os impostos. Mas ela se beneficiava muito mais que a prefeitura. Que pegou uma região enorme, na época fizeram um grande negócio, tinha um inglês também que era o dono da companhia, né? Mr. Thomas, né? E com o grupo de São Paulo. E foram venderam tudo, e até hoje a Companhia de Terra tem influência aqui na região. Muito legal. Antes do senhor se mudar definitivamente para cá, o senhor já tinha alguma relação com a Esperança? Antes de eu me mudar para cá, eu tinha uma propriedade na Estrada Funda. Eu tinha 25 alqueires lá onde eu plantei café. Fiz casa, plantei café, etc. Eu vinha muito aqui, porque meu sogro também morava aqui, estava em Mandaguari e veio para cá. Que época é isso? Foi em 1955, fui eleito prefeito. 60, 61, 62. Antes já conhecia a Nova Esperança, desde 52. Desde 52 já conhecia. Nessa época você estava em Mandaguari. Mandaguari. O senhor lembra por que chamava Capelinha? Por que foi a mudança com a Capelinha, dizem que se passavam aqui, a estrada passava aqui onde tem um cemitério, nessa região, e tinha uma capelinha, fizeram uma capelinha lá no meio do mato. Eu por exemplo, quando eu comprei essa terreno aqui do lado, essa data aqui, meu sogro me deu a filha, eu comprei a de lá. Eu fui atrás do homem que foi o dono dessa data aqui. Foi o primeiro homem a dar a primeira foiçada aqui. Estava lá em Birigui, no estado de São Paulo. Eu descobri esse homem lá e fui lá. Não tinha nada aqui na cidade, na época, né? Depois eu fui atrás dele, consegui lá, e ele foi o primeiro homem aqui a roçar isso aqui para começar a derrubar, para fazer a cidade, né? Quem que é esse homem? É um senhor, eu não me lembro bem o nome dele. Eu trouxe ele veio para o fórum. Eu contratei aqui um advogado, o Dr. Roberto Costa Santos, foi meu advogado. Levei no fórum, ele disse que era dele e tal, me deu a escritura desse terreno do lado. E eu já andava muito por aqui. Estava muito por aqui. Depois o Silveira veio para cá, o Dr. José Silveira veio para cá. Era meu amigo, morava comigo em Mandaguari, etc. E foi aqui o primeiro prefeito, eu vim na posse dele. Vim na eleição dele. Mudança de Capelinha para Nova Esperança? Essa, dizem que tinha uma capelinha e chamava capelinha. Depois mudaram para Nova Esperança e eu não estou muito bem enfronhado nesse assunto. O senhor registrou aonde essa propriedade? Hein? Na época registrava onde? Eu estava em Mandaguari. Registro imóvel. Fui em Mandaguari até a Barranca do Rio. Paranacite, esse mundo todo aí, né? Por isso que meu sogro, quando dividiram, veio Marialva, Maringá, Mandaguaçu, Nova Esperança, Alto Paraná, Paranavaí e as outras cidades, o primeiro registro de imóveis de Nova Esperança, de Mandaguari,
tinha condições de optar. Porque o juiz de direito de Mandaguari, que era Zeferino Krokowski, e o João Paulino, que era o promotor, optaram por Maringá e mudaram para Maringá. E na época eu disse para meu sogro, por que você não vai optar por Maringá? Não, porque Maringá ficou pequeno. E Nova Esperança tinha isso daqui, Alto Paraná, até São João do Caiuás, tudo era Nova Esperança. Para o cartório era melhor, porque tinha uma área muito grande. Então, o nosso município é maior que Maringá. Maior que Maringá. Ainda é. Maringá não tem nada, zona rural, né? De modo que ele optou para aqui por causa disso. O interesse também de cartório ser mais amplo, ganhar mais, etc, né? Ter mais registros, né? E todos esses registros daqui da época estavam em Mandaguari, no cartório dele. E era um homem assim, tido no Tribunal de Justiça como o rei dos cartorários. Está aí os livros, aqueles livros grandes. Tá aí hoje já mudou muito, tem computador, né? Mudou diferente. Você pega um livro daquele e abre, você veja a letra do homem, que tudo certinho, tudo direitinho, é um homem muito cioso das suas responsabilidades. Foi criado dentro do cartório, né? Depois a patroa veio para cá, fez concurso, trocou com ele, a lei permitia, né? Ela veio para cá e eu tive que trazer a minha residência para cá. Embora eu tenha até hoje meu apartamento em Curitiba, a casa de Mandaguari eu vendi e troquei por uma outra casa lá na capital. E por isso que eu estou aqui. E eu gosto muito de Nova Esperança. Essa cidade é muito boa. Ainda hoje, à tarde, eu falei para a patroa, o lugar para a gente morar é interior. Hoje precisei aqui de uma enfermeira para vir em casa para tirar sangue da patroa para fazer exames, né? Ela veio às 10 horas, depois voltou às 3 horas para fazer outro exame nela. Na capital, em Curitiba, isso é muito difícil, você não consegue isso. Você não consegue uma pessoa para ir na sua casa para fazer isso. Você tem que levar o doente e entrar numa fila enorme. Isso aqui é uma maravilha. Você telefona para o açougueiro e ele traz a carne aqui. É uma beleza isso, né? Nós estamos no céu. Resgatando um pouco, voltando para esse período que o senhor estava aqui de passagem da morada. O senhor lembra como que era a Nova Esperança naquela época? Lembro bem. Você pode descrever um pouco? Muito bem. As ruas aqui, corria água no meio da rua, né? Tinha areião aqui dentro, né? A rodoviária era no centro ali, né? Era no centro ali da Praça Melo Palheta, né? E muita erosão. Inclusive eu combati um mundo de erosão aqui no tempo do Pedro, porque tem buraco aqui para tudo quanto é lado. Daqui até lá embaixo, esse encanamento foi todo feito na época do Pedro. Pedro Sampaio e do Armando também, ele combateu muito o Armando, né? Todos os prefeitos fizeram um pouquinho, né? Da cidade. Era uma cidade muito movimentada na época, né? O primeiro banco daqui, o Banco do Brasil, foi lá embaixo, ali onde tem o rapaz das antenas, né? Um movimento enorme, né? Um movimento grande, né? Até tinha um rapaz aqui que era um conterrâneo meu, nós fomos criados juntos lá no Meia, no Rio, né? Ele veio para cá, tinha uma saudade do Rio de Janeiro, você tocava uma cidade maravilhosa, vamos até chorava de vontade de voltar para o Rio. A luz era de motor, né? Tudo de motor, uma dificuldade de energia, né? Não tinha. Os hospitais para operar, tinha que operar com um motor próprio. Mesmo a minha rádio que eu instalei aqui, que eu consegui essa emissora para cá, eu tinha 2 motores, um Petra e um outro motor grande. Um trabalhava das 6 da manhã da rádio até às 6 da tarde, o outro trabalhava das 6 da tarde até meia-noite, para poder manter a energia, né? Essa rádio eu consegui, como eu trabalhava em rádio Mandaguari, na Rádio Guaracá, aqui não tinha rádio. Eu fui ao Rio e falei com o Ferraiolo, que era ajudante de obra do Getúlio Vargas, no Palácio Catete. Encontrei com o Silveira antes em Niterói. O que você veio fazer aqui? Eu vim procurar uma concessão de rádio, era o governo federal que dava. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou com você no Palácio Catete. Falei, então vamos. Você conhece alguém lá? Falei, eu conheço lá o Ferraiolo, que era meu vizinho de propriedade aqui na Estrada Funda. Era um militar da Marinha.
Aí eu fui lá com o Silveiro falou, me dá umas ações dessa rádio. Eu falei, então, você já entra de sócio comigo, vamos lá. Era meu amigo Silveiro, meu grupo, meu irmão. Aí cheguei lá no Palácio Catete, falamos com o Ferraioli, falou, espera aí que eu te dou isso. Foi lá dentro do gabinete e o Getúlio... 53, Foi em 1951 ou 52. Eu não me lembro muito bem a idade. Quanto tempo você gastou para pôr no ar? Depois dessa ideia? Eu pus num mês e pouco, quase 2 meses no máximo. Em funcionamento. Eu peguei, como era de rádio, eu peguei um técnico da Guaracá que morava em Curitiba, um alemão alto, grandão, meu amigo. Falei, você vai montar para mim? Ele falou, monta. Aí eu comprei tudo. Trouxe e instalei aqui a rádio. Só resgatando, então. Isso estava aqui em Nova Esperança, em que ano? 1952, por aí, ou 51, não me lembro bem. O senhor montou a rádio antes de morar aqui, então? Antes de morar aqui. E quem tomava conta dessa rádio também era o Maurício Calamuro. Que ele consertava aqui rádio, essas coisas, e o Maurício foi que tomou conta. Pai do médico, do Vanderlei. O Vanderlei nasceu aqui. Hein? Não, eu fiquei com essa emissora até eu me candidatar a deputado. Eu fui prefeito, 4 anos, 3 anos e pouco. Depois, nesse período, eu estava tomando um café em Maringá e o Samuel Silveira, que tinha um mundo, tinha 10 emissoras, né? Cultura, Cianorte, etc. E falou, você não quer me vender essa emissora? Eu estava com o Silveira. Eu falei, te vendo, quanto é que você quer? Quero tanto. Falei, eu te dou um Jeep e te pago 15 mil. 15 mil por mês. Me deu um Jeep zerinho e todo mês ele me dava 15 mil. 15 mil com aquilo eu fiz a campanha para deputado. O senhor sabe que essa rádio está fora do ar? Sei. Te dói isso? Dói muito, porque o município não tinha voz. A voz, quem trouxe essa voz aqui para Nova Esperança fui eu. Porque eu queria montar uma emissora, eu trabalhava em emissora em Mandaguari. Comecei com brincadeira lá e tal, mas gostei de rádio e fui ficando. E montei aqui. Até era para mim requerer outras, depois eu falei, não vou mais mexer com esse troço. E o Maurício que tomava conta para mim, o Maurício Calamuro tomava conta da rádio aqui. Naquela época, qual era a fonte a rentabilidade de uma emissora? Era boa naquela época. Naquela época tinha muita propaganda. E basta dizer que a nossa rádio aqui era ouvida até no Mato Grosso. Porque Paranavaí não tinha, Luanda não tinha, essas emissoras todas que tem por aí. Não? Qual era a linha de programação? A linha de programação? Programas caipira de manhã, né? Hein? E transmitia futebol, que aqui tinha futebol, né? Na época tinha um time bom, fazia transmissão esportiva, os locutores daqui. O Ramos trabalhou muito tempo lá, o velho Ramos que morreu, né? O Ramos Martins trabalhou, era locutor. O outro, que mora aqui, hein? O Ari também trabalhou aqui, né? O Ari trabalhou nessa rádio. Nós inauguramos, o dia que eu inaugurei essa rádio, eu saí de Mandaguari de Jeep, com o conjunto que era um sanfoneiro que tinha, né? E com violão, cavaquinho, etc. Botei tudo num Jeep e vim. E choveu, rapaz. E só passava Jeep, né? Então eu entrava no meio daquelas curvas de café, no meio do café, ia lá na frente e vinha embora. Inauguramos aqui. Já deu uma chuvinha. Estava presente o padre, o Kepler Paliano, que era da prefeitura, era prefeito na época aí, né? O Kepler Paliano. Inaugurei lá em cima, na rua Silvio Vanderlei, né? Júlia Vanderlei. Inaugurei lá. Não. Tinha um quarto, outro quarto, era uma casa, está até hoje lá montada, não? E as duplas caipiras iam tocar lá. Depois mudaram para baixar e vendi para o Barros. Vendi para o Barros, não, vendi para o Samuel Silveira. Um Jeep, 15 mil por mês. Passado uns anos, o Barros estava na rua aí, era dono da rádio, e o Barros é muito cheio é muito organizado. Falou, Hélio, eu preciso de uma procuração sua e da sua patroa. Eu me transferi essa rádio para mim. Aí eu brinquei com ele, falei, agora a conversa é diferente.
Eu não dei para o outro, agora para te dar, eu não vou te dar esse barato não, viu? Quase matei o Barros. O Barros ficou, não, brinca não. No dia seguinte eu peguei a procuração, falei, está aqui a procuração. Para ele se organizar, né? Trazer para o nome dele, né? E essa emissora hoje, infelizmente, está muda, né? Porque parece que deve muito. Não. Comprar. Hein? Mas o Ministério tem muita dívida, né? Tem muita dívida aí para pagar. É? Tem muita dívida aí para pagar. Hoje está muda. E é ruim isso. Isso é muito ruim. O senhor definitivamente veio para cá em 65. 65. O patrão veio, foi transferida para o cartório daqui, dos imóveis, né? E quem faz esses concursos, que ganha o concurso, passa, a pessoa tem que morar na cidade. Então eu comprei uma casa aqui, mudei para cá. Embora tenha deixado lá em Curitiba um prédio onde eu morava e o apartamento que eu tenho em Curitiba. Né? E aí, quando o senhor mudou para cá em 65, eu veio se instalar aqui. Como estava já Nova Esperança? Já era outra cidade. Que tinha hoje? É melhor, já tinha um comércio muito bom, muito intenso na época. Tinha o Banco do Brasil, o Banco do Estado, né? Depois veio o Bradesco, né? Depois foi nessa ordem que veio o Bradesco. Depois veio Caixa. Melhorou muito a cidade. Aí eu cheguei aqui, recebi logo a visita do Pedro Sampaio, que era meu amigo e tal, assim, mas eu não fiz política para ele aqui, não. Aí me convidou para ir para a prefeitura e eu falei, eu vou lá te ajudar a fazer o orçamento da prefeitura. E o senhor nunca mais teve interesse em se candidatar a prefeito aqui? Não, aí me candidatei a vereador. Fui muito bem votado. Surpresa minha, fui muito bem votado, porque me dava com todo mundo, conversar com todo mundo, é gênio, né? Temperamento. E cheguei a ser até presidente da Câmara no tempo do Severino. Eram 11 vereadores, né? O Basílio veio aí, fez uma reunião na casa do Severino e mandou me chamar lá. Eu fui lá, o que é? Você vai ser o presidente. Eu falei, não, mas eu não quero ser o presidente. Tem o Pedro Menha aí, vota no Pedro Menha. E eu votei no Pedro Menha. Eu tive só 10 votos, o meu voto foi no Pedro Menha. Vereador sem salário? Sem salário. Não, tinha salário. Tinha salário. Tinha salário. Mais baixo o salário. Né? E o senhor não fez mais continuar a carreira política? Não. Depois me candidatei a deputado, porque o Richard é meu conterrâneo. Nasceu quase vizinho do meu município no estado do Rio. E ele me pediu que eu fizesse a estruturação do PMDB aqui, do MDB, até a Barranca do Rio, todo eu fiz. Não, você vai ser candidato, nem que você tenha um voto. Aí eu fui, por surpresa minha, rapaz, se eu trabalho mais um pouco, tinha sido eleito. Fiquei por pouquinhos votos. Tanto que na época aqui, o Basílio era candidato também, eu ganhei do Basílio. Ganhei bem na época. Mas veio aquela onda de MDB, etc. E tal, eu entrei nessa onda com o Richard foi eleito. Depois o Richard me chamou no palácio, me agradeceu muito e tal. Você não quer ficar por aqui? Eu falei, não. Não quero nada do seu governo, de governo nenhum. O Haroldo Leão Pérez também voltou a ser governador. Mandou me chamar o Haroldo, eu me dava muito bem com o Haroldo. Eu vou te botar numa diretoria qualquer. Eu falei, não tem diretoria nem de futebol que eu gosto, não quero. Saí fora e foi bom. E em seguida, cortaram o Haroldo, né? Mas a cidade mudou muito. A cidade mudou muito em pouco tempo. Naquela época, você veio para cá, tinha sido para diversão, qualquer lá. Divertia-se muito, porque tinha o clube, o Capelinha. Todas as festas você não tinha lugar para botar carro. A população era, parece que, mais entusiasta e não tinha tanto clube. Hoje a cidade parece que tem 10 clubes, né? Está cheio de clubes. Eu tive domingo lá no clube, lá, numa reunião. Fiquei triste, rapaz. Tenho lá meia dúzia de pessoas, ninguém se interessa mais por nada. Eu até falei com o rapaz, ó, quem for o presidente desse clube, que vai deixar o presidente agora, a presidência, vocês vão ter que inventar alguma coisa.
festas, futebol, vôlei, né, trazer a criançada para cá, pegar um técnico para natação, ensinar a natação. Como é? Foi no tempo do Marinho, que o meu filho, o Edson, foi campeão paranaense 4 anos seguidos de nado de costa. Mas o Marinho dava física para ele, fazia ele nadar, etc. Se vocês não inventarem isso aqui, você vai morrer. Não tiver mais ninguém lá. Na época era uma beleza, uma maravilha, estava cheio de gente, não? Tinha muita gente, não tinha calçamento para lá. Porque os calçamentos que passou lá, fui eu, o Severino, que era o prefeito, e eu fomos juntos no palácio e pedimos o canê, que estava passando com asfalto para cima, né? Para Paranacita, etc. Aí nós falamos, governador, agora um trechinho à toa aí, por que o senhor não faz isso? Ele fez. E falou, vou lhe cobrar, prefeito. Uma semana depois, 6 horas da manhã, estava batendo nas portas do Severino aqui. Prefeito, acorda, vamos trabalhar. Não nada homem, né? Era diferente, que não tinha calçamento, não tinha nada, a cidade foi melhorando. Pedro Sampaio para cá, foi o serviço feito de águas pluviais, o Pedro fez muito, o Armando fez muito também, e começou a calçar a cidade. Aqui, por exemplo, na minha época, foi calçado aqui. Começou a calçar a cidade melhorando, né? E está uma cidade bonita. Um outro episódio que a gente queria que o senhor comentasse foi na época de 64, do golpe da Revolução. O senhor lembra que, não sei se o senhor não estava aqui ainda, mas o senhor ouviu dizer os acontecimentos, se afetou alguma coisa a vida aqui? Perseguições políticas, prisões? Aqui, por exemplo, em 64, Managuari, por exemplo, prenderam um amigo meu, um advogado, meteram na cadeia. O João Paulino, que era promotor, foi que conseguiu tirar, né? Mas aqui tinha um Armando, que era prefeito. O Armando era muito habilidoso, não mexeram no Armando. Tinha aí o pessoal que era do governo, etc., mas não conseguiram mexer com o Armando na época. Mas houve algum tipo de repressão, alguma coisa que... Eu acho que não. Eu acho que não. Não, não houve nenhuma sem perseguição, que eu saiba, não. Depois que o senhor mudou para cá, o senhor não observou? Não vi essa perseguição. A Lúcia não se manteve por longos anos aí. Nunca houve reflexo dessa política autoritária aqui na nossa... Não, porque os prefeitos se acomodaram. Muitos que eram do MDB passaram para a Arena. Um monte deles voaram para a Arena, foram para o outro lado. E houve acomodação. E a política internacional, nacional, dos militares, também não são bobos. Eles viram que acomodaram, está ótimo. Dava as ordens, o pessoal cumpria e foi levando. Foi levando. Aqueles mais duros, eles pegavam, né? Como o deputado aqui da região, aqui, o do Paranavaí, aquele baixinho nordestino, escreveu um livro sobre Paranavaí. Eu li o livro dele, Levei para a Praia, rapaz, que livro fantástico, hein? Furtado, Alencar, o livro dele, tem um livro sobre a região, eu li o livro dele, ganhei esse livro e li, muito bom o livro dele, né? O Furtado também foi perseguido, porque também desceu o porrete desceu o cacete nos militares, e os militares na região aqui andou perseguindo ele, o filho dele, etc. E outros municípios por aí, né? Mas eu não vi, não, porque houve um movimento político do pessoal que era contra o governo, muitos passaram para a Arena e se acomodaram. Inclusive, o Miran Peri foi o único perseguido, foi caçado. Lembra do Miran Peri? Era iugoslavo, comprava café aqui, e esse café, ele comprava café aqui, comprava um grande comprador de café, se candidatou a deputado e ganhou as eleições, foi reeleito e caçaram ele. Porque ele é estrangeiro. Quem? Também trabalhava para ele. Mas caçaram o Pirino, caçaram o Armando. Até na época eu falei, o Armando era muito PTB, muito chegado ao PTB, criticava muito o governo, né? E eu falei, eles vão caçar o Armando, mas não caçaram. Porque aqui no Paraná,
O Ney Braga pertencia a esse grupo de militares, que ele era militar, né? Ele morreu como general. E tinha o Ney que comandava isso, né? O Lupião, caçaram o Lupião, perseguiram o Lupião, porque o Lupião foi perseguido. O Lupião caçaram. Não sei se caçaram o Lupião, mas ele foi muito perseguido. O grupo dele, né? E o Ney não gostava do Lupião, era inimigo do Lupião. Depois fizeram as pazes, mais velhos, mais antigos, fizeram então as pazes políticas no Paraná. O Ney já faleceu, o Lupião também já foi, né? E eu tinha um amigo em Mandaguari que era jornalista, morreu agora há pouco tempo. Esse rapaz esteve preso, foi perseguido, bateram, fizeram o que tinha que fazer com ele. Eu tenho um livro dele aí, não me lembro agora o nome dele. Mas é um jornalista que ficou um tempo fora, esteve preso. Esse advogado de Mandaguari também, meu compadre, foi preso. Né? Hoje o filho dele é promotor lá em Vitória, que é até meu afilhado, o rapaz, sabe? Mas houve uma acomodação. Houve uma acomodação política. E os militares também não são bobos, eles querem também administrar em paz. Porque se começa muita coisa, então pode virar aí uma Iugoslávia, né? Uma Bósnia. Porque lá o que tem lá? Lá é porque mata o pai, mata a mãe, mata o irmão, mata o filho. Então isso não desaparece nunca. Não vai desaparecer nunca. Porque o negócio lá é para valer. Não é igual aqui, né? Porque lá mata pai, mata mãe, mata filho, mata tudo, e o que resta vem para brigar mesmo. Né? Então fica uma bosta. Hein? Porque é ódio político, uns homens muito radicais demais. Você vê o presidente da Iugoslávia lá, esse que está. Entregou hoje, né? Hoje quem entregou a polícia lá? Ludovic, né? Esse, por exemplo, matou um mundo de gente. Tanto que vai ser julgado em Haia. Ele vai ser julgado lá. Prenderam ele, agora vai ser julgado lá. Quer dizer, quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas que saíram de lá, que hoje moram no Brasil, como a dona Vlasta, coisa, teve em campo de concentração, o Peri fugiu, veio para cá, foi comprar café, foi deputado aqui, saiu fugir de lá, que ele era oficial do exército de lá. Era o Tito, na Iugoslávia. Mas mataram um mundo de gente, eles não brincam em serviço. Acabam mesmo com a pessoa para não limpar a área. Já o Brasil não tem nada disso. Tem uma ditadura mais ou menos mansa. Foi do Getúlio, né? Dizem que também houve certas coisas e tal. Eu no estado do Rio não via isso. Né? Não via isso. Voltando um pouquinho para a economia, como o senhor viu os ciclos econômicos de Nova Esperança por essas mudanças que saíram da monocultura do café para essa pluralidade hoje? Eu acho que não foi só de Nova Esperança, foi de toda a região, né? Eu vou pegar mais água para você lá. Quando eu vim de Mandaguari para cá, era café, tudo café. Eu mesmo tive fazenda de café aqui, tive fazenda de café. Não, obrigado. Eu tive café aqui, café em Paranavaí. Em Maringá. Eu cheguei a ter 172 mil pés de café nessa região aí. Mas depois isso vai se modificando, né? Hoje a economia nossa aqui, que foi, acho que graças a um gerente de Banco do Brasil, que abriu aqui na época, eu cheguei lá e falei assim, mas como é que Vistaceda mexe nisso aí? É o Valino. Muito bom o Valino. Conversando com o Valino, aquela simplicidade dele e tal. Achei muito bom. Falei, Valino, como é que é esse negócio aí? Todo mundo está fazendo barracão. Chamou um funcionário e falou assim, abre um crédito para ele aí de 50 mil. Pode comprar, pode fazer o teu barracão. Você vai plantar a amora? Eu falei, vou também. Eu entrei na amora também. Naquela época, meu banco era diferente, né?
O senhor acompanhou esse processo? Eu acompanhei todo esse processo. E por que foi o bicho da seda? Quem trouxe o bicho da seda para cá? Foi o Ercílio. Justiça seja feita. Foi o Ercílio que trouxe o bicho da seda para cá. Mas ele teve um suporte imenso, que foi o Valino. Tanto que quando eu fui para não, quem trouxe isso para cá mesmo foi o Ercílio. E foi ao Banco do Brasil, encontrou o Valino para ajudá-lo na época, e tinha condições também para ajudar, acho que a diretoria do banco deu muito recurso na época, né? Um sujeito bom, muito simpático, muito dado, e muito sequinho, meio seco assim, mas um cara muito bom, muito bom. E foi que fez isso aí. Eu mesmo fui lá e mandava 50 mil para mim, ou 40 mil, não me lembro bem. Eu sei que eu fui a Maringá, comprei telha, comprei madeira, comprei um monte de coisa. Uma semana depois eu estava fazendo barracão. Fiz 2 barracões grandes do bicho da seda. Houve uma modificação nesse setor, que era café, deixou de ser café, e hoje é bicho de seda, né? Essa economia nossa aqui, a indústria... A geada. A geada também, não só a geada, o nematóide. O café começou a adquirir nematóide e começou... Eu mesmo tinha aqui na Estrada Funda, eu tinha 50 mil pés de café, 58 mil pés de café, e ele começou, ia movendo, se botava as coisas, não dava certo. Aí veio o nematóide, se modificar, fazer pasto, etc., né? E hoje a cidade está... Vocês sabem melhor do que eu, que sou do banco, o negócio é que... Como o senhor vê o ressurgimento do café? Na época? Hoje eu vejo com bons olhos, porque na minha estrada é uma diversificação, não tem só o café, né? Você tem o café, você tem o bicho da seda. O senhor acredita que o café agora pode melhorar, porque também a tecnologia mudou. O modo de tratar o café, de plantar o café, também mudou. Não era como no meu tempo, você colocava de 4 em 4 metros, ou 3 em 3, 2 e poucos metros cada pé no café, né? Hoje você planta ele adensado, né? Um perto do outro, etc. E a tecnologia mudou também. Então hoje, por exemplo, na minha estrada, eu tenho vizinhos lá que tem café, tem bicho da seda, tem leite. Eu estou no leite, mas tem o pessoal tem leite, né? Você vê na minha estrada hoje, se deve dar mais ou menos, o nosso grupo deve dar ali perto do Barão, por aqui, deve dar por dia uns 5 mil litros de leite. Eu não tenho café, não tenho mais nada, só tem leite, mas os outros têm. Hoje a diversificação. Está mais a produção do leite. Produção do leite. Por que o senhor resolveu partir para isso? Primeiro, para ter... a gente está ficando velho, já está velho, e ficar dentro de casa o dia inteiro, dormindo, comendo, não dá certo. Eu sempre gostei de acordar cedo, 6 horas, e trabalhar. Ter alguma coisa para fazer. Então, esse leite para mim, essa propriedade para mim, é um lugar onde prazerosamente eu vou todos os dias. Porque eu vejo vacas dando leite, vejo bezerros, caminho, ando, né? Plantei um pomarzinho, vou fazer uma casinha para ir mais tarde para lá, né? Tem telefone, tem luz elétrica, né? E eu vou para ter que fazer. Embora o leite hoje não está dando resultado, mas empatando para mim tá bom, porque me dá os bezerros, né? Junto com o senhor, mas alguns proprietários de terra partiram para esse... Também. Aqui o Júnior, que é o maior leiteiro daqui, é o Júnior, né? O Moser, o Juninho. Ele tem uma organização muito boa. E eu estou caminhando mais ou menos nesse sentido. Aí vai se tornar regular. Nesse sentido. Já tem ordenhadeiras, que o Banco do Brasil, inclusive, me deu recurso para fazer essa ordenhadeira, instalei. Eu comprei o resfriador. Esse eu não entrei em banco, eu comprei dando 2 mil por mês e tal, montei, não devo. Tudo que eu tenho lá, eu só devo uma parte pequena do Banco do Brasil. Venceu agora uma prestação.
A segunda já deve estar debitada na minha conta. De modo que é um prazer ter isso aqui. E dou serviço pelo menos para 4 pessoas. 4 pessoas trabalham comigo lá. E eu tenho que fazer. Eu vou, por exemplo, fui para a praia, agora fiquei 2 meses na praia, né? Já dá doido para vir embora, rapaz. Só dormir, comer, andar, dormir, comer, andar. Quem é que aguenta isso? Você tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que produzir. Tem que produzir. De modo que é um prazer para mim ter isso aqui na cidade. E hoje, Nova Esperança é uma bacia leiteira, né? É uma bacia leiteira, Nova Esperança hoje. Agora, o tempo do frio, começa a subir o leite, né? Aí a pessoa se entusiasma, entusiasma. Depois que passa o frio, aí a gente fica malhando em cima disso aí. Eu tenho 2 perguntas assim, fora do contexto, agora que ficou sem resposta aqui também. Não sei se o senhor comentou sobre o seu casamento, a sua esposa, como é que o senhor conheceu ela. Queria que te contasse um pouco dessa história. Eu conheci minha esposa da seguinte maneira. Eu era noivo no Rio de Janeiro. Saí do Rio e vim para Mandaguari. E eu voltei ao Rio uns meses depois e escrevia muito para a noiva, me escrevia, etc. Fui ao Rio e falei com a noiva lá, olha, Mandaguari não tem luz. Consultório lotado, cheio de gente, ganha-se dinheiro, e a cidade é pequena, casa de madeira, etc. Eu falei, não, você vai embora para o Rio, vem para cá. Eu falei, não vou, eu vou ficar lá. Vou fazer meu futuro lá no Paraná. Ela não quis vir e eu falei, tudo bem. Então depois nós resolvemos. Eu vim embora e depois escrevi para ela. Eu não larguei assim também. Escrevi para ela, para o pai dela, que ela não queria vir para cá, que eu acabei. Aí 1 ano depois eu conheci a minha patroa, ela era cartorária em Mandaguari, trabalhava com o pai. Conheci Mandaguari e fui tirar lá uma procuração para dar para o médico para fazer o registro do meu diploma em Curitiba. E depois eu encontrava com ela na rua, falando, me cobrou mais do que os outros, estava brincando. Daí surgiu um namoro e 1 ano depois casei. E nós tivemos 4 filhos. Terezinha Cecília Dias, foi a temporada aqui. Ela... Uma outra dúvida que me ficou é sobre essas nós usamos aqui nos cartórios da região o termo data, ao invés de lote ou de terreno. Uhum. O senhor sabe por quê? Não, eu quando vim para o Paraná também estranhei muito isso. Por que o senhor estranhou? Estranhei porque lá na minha terra não era data. O pessoal falando, tem um terreninho ali, tem um terreno lá, etc. Lá no estado do Rio é assim. Mas não tem data. Essa expressão eu acho que foi criada pela Companhia de Terras. São tantas datas, né? E lotes já é diferente. A lote de 2 alqueires, 3, 5 alqueires. Nós entrevistamos o doutor Aníbal, eu também não sabia. Ele também não sabia o Aníbal, né? O Aníbal veio aqui. Né? Hoje, o senhor já falou, onde era o cartório? Primeira vez que Era aqui, nesse local. Aqui. Era uma casa de madeira, nesse terreno aqui, onde nós estamos. Era uma casa de madeira. Qual que é o endereço? Aqui é Bento Moraes da Rocha Neto, 581. Foi o cartório que ficou muitos anos. Ficou muitos anos aqui. Aí o senhor Cid comprou esse outro terreno, né? Depois ele doou essa aqui para a filha, doou para mim também. E lá eu comprei. E eu comprei mais 1 metro aqui, ó, para aumentar mais 1 metro. Aqui eu tenho 31 de frente, por 40 de fundo. controle dos documentos da época, como ela continua ainda em arquivo no cartório atual, ou já foi passado para algum outro arquivo? Não, isso aqui tudo foi registrado em Mandaguari, no Registro de Imóveis. E no cartório daqui. Tá tudo. O cartório daqui, nos registros, estão todos ainda lá, todos originalmente. Sim, estão Era lá. na Praça
gravados manualmente? Qual? Os registros gravados manualmente? Manualmente ou com máquina, né? Mas geralmente é feito à mão, né? Em livros. Hoje mudou. Hoje os cartórios mudaram. Você vai tirar uma certidão, eles te dão na hora. Né? Te dão na hora. O computador te dá na hora, né? Melhorou muito. E as escrituras são passadas em folhas também, né? E registradas em computador. É diferente. Agora, antigamente era tudo aqui, ó. Eu não entendo de cartório, quem entende é ela. O Edson também entende muito de cartório, né? Existe algum caso vitorioso, alguma coisa engraçada que o senhor fez desses anos todos aí? Que o senhor queira registrar? Aqui? Uma história engraçada, Um caso vitorioso, um fato marcante. um personagem interessante que o senhor conheceu aqui. Aqui eu não tenho nenhuma que eu me lembre. Um fato político. Interessante. Um fato político aqui mais interessante que eu guardei aqui foi no tempo Silveira, né? Porque ele deu uma surra nos adversários aqui que eles não levantaram mais. Ele ganhou estouradíssimo aqui na época, né? E aqui tem um caso político aqui que, na Câmara, né? Um vereador tirou o outro, sequestrou o outro para uma votação. Foi no princípio daqui. Houve aqui um sequestro aqui de um vereador, o Ernesto Bucha era vereador, com o Cardoso, combinaram, tiraram o sujeito lá para fora para ver não sei o quê, vamos lá e tal, ele não votou. Eu não me lembro bem o nome do vereador, sei que... Hein? Jair Marinho, né? Houve um sequestro aqui de um vereador para poder votar uma matéria qualquer, mas foi naquela época, né? Depois não, depois está tudo normal, tudo regulado, tudo certo. Para encerrar o nosso bate-papo, se tem mais alguma coisa sobre isso que falar, senão nós sempre costumamos encerrar pensando assim, imagine que essa fita vai ser vista daqui a 50 anos. Então, o senhor faz parte da história, não só da esperança, como da nossa região. O senhor tem alguma mensagem, quer deixar uma mensagem para as gerações futuras? O que o senhor gostaria de dizer? O que eu tinha a dizer a respeito disso é o seguinte, dizer àqueles que estão me ouvindo agora, no momento que ele vai ligar o seu rádio, ouvir essa fita, de que o trabalho, o homem otimista que gosta de trabalhar, que viu esse norte do Paraná quase todo, o Maringá Velho, Maringá Novo todo em mata, e hoje vê uma região melhor do Brasil, talvez melhor do mundo, né? Isso foi conquistado com trabalho, com dedicação, com honestidade, com dignidade. Eu acho que o homem não deve se entregar fácil. Ele deve lutar pelo seu município, principalmente o seu município, que é a cédula mátria da nação. É daqui que surgem todos os bons políticos, os maus políticos, as rendas municipais e dos estados, vem tudo do município. E geralmente, eu sempre fui muito municipalista, eu acho que o governo federal esquece muito os municípios. Tira todos os impostos do município para devolver edifício. Depois vem o Estado em cima na mesma coisa. Tira tudo do município para devolve migalha para o município. Os prefeitos sempre foram homens políticos de chapéu na mão, esmolando sempre. Quando sai tudo daqui. Devia ter maior participação, maior atividade na política estadual e federal para poder se desenvolver mais. Porque o povo está se esquecendo que o Rio de Janeiro, no meu tempo, era um Rio de Janeiro que a gente ia ia dançar no Tijuca Tênis Clube, aquele clube que tem lá no Tijuca, um ótimo tênis, no Flamengo do Rio, que é meu time, o Flamengo. E aí o que acontecia? Você saía de lá com 4, 5 moças, 4, 5 rapazes, não havia assalto nem nada. Era uma beleza. E hoje, o Rio de Janeiro está lotado, está cheio de gente. Eu quando vou ao Rio, que tomo avião no Galeão,
eu vou para Curitiba às vezes, eu vou para Londrina, desço no Galeão, o que acontece? Você olha para Tijuca, aquele morro da Tijuca, que é uma mata linda, que tem ainda um pouquinho de mata lá em cima, você só vê favela. Um mundo de gente que está lá porque os municípios não têm recurso para fixar esse povo aqui. Né? Casas populares, por exemplo, acho justo, mas devia ser justo também que o governo desse muito mais atividade, muito mais recursos para o meio rural, para que eles construíssem suas casas, para os seus empregados, etc., como daqui, os loteamentos daqui. Não tem. Quer dizer, a lavoura está esquecida, além de estar esquecida, o interior, os municípios não têm recursos para fazer isso. O prefeito é eleito, como eleito agora foi o Gesto, está sozinho aí, trabalhando com dificuldade, porque todos os prefeitos estão com dificuldade hoje, porque tiram tudo e devolvem muito pouco para o município. Em comparação, esse povo todo vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para Curitiba. Curitiba hoje, onde eu tenho apartamento, que às vezes eu fico lá 1 mês, 2 meses, para chegar no meu prédio, eu primeiro dou uma volta, dou uma buzinada para o rapaz lá abrir a minha garagem para poder entrar. Porque você não sabe se você vai ser assaltado ali. Como eu já fui em frente ao meu prédio. E fui no centro de Curitiba, na Boca Maldita, onde tem o maior movimento. Eu já fui atacado lá. Você te encostou em mim, meteu a mão no meu bolso, tirou o dinheiro e foi embora. Eu não pude fazer nada. E nem ia fazer, que eu não sou trouxa. Vou brigar com um malandro para fazer isso. Por quê? Muita gente daqui que não tem qualificação para trabalhar nas empresas, para trabalhar nos bancos, para trabalhar, enfim, ter condições de trabalho, uma cultura melhor, vai lá para Curitiba, ou vai lá para Londrina, ou vai para Maringá, ou vai para o Rio, ou vai para São Paulo, e se vira então, até bandidos podem virar, de famílias até boas, por falta desses recursos que o governo federal devia dar, e o Estado para os municípios, mas não dão. Valeu a pena, doutor? Valeu. Graças a Deus, valeu. Valeu primeiro porque eu sou otimista. Eu nunca tive raiva de ninguém, não vou ter. Se é um defeito, eu vou morrer com esse defeito. Nunca tive ódio de ninguém, nem dos meus adversários políticos ferrenhos, que pisavam no pé todo dia. Eu penso sempre comigo, não, ele é assim, coitado, porque não pensa bem. Eu não tenho raiva de ninguém, nunca tive, não vou ter. Por isso que com essa idade, com 81 anos que eu tenho, vou fazer 82 anos, eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente. Sempre foi assim. Nunca pensei em passar ninguém para trás, sempre pensei em ser correto, ser direito. E, acima de tudo, tem que trabalhar. Ficar à toa, não, tem que pegar para valer, né? Tem que pegar para valer. Principalmente eu que já estou com 10 netos, né? São 10 netos, são 10 filhos com açúcar, né? A gente põe açúcar em cima deles, né? Eu, graças a Deus, não posso reclamar, não. Meus pais eram pobres, no princípio. Depois meu pai virou um autodidata, morreu satisfeito, morreu num hotel em Itapiruna, mudou para uma cidade maior, estava melhorando de vida, já tinha casa, já tinha tudo, faleceu lá. Minha mãe morreu na cidade de Niterói, no Rio, no estado do Rio. E a irmã, uma faleceu lá, a outra mora em Minas. E eu estou satisfeito porque fiz minha família, fiz meu pezinho de meia, vivo alegre, tranquilo. E o principal é esse, é não ter ódio de ninguém. Porque geralmente os políticos guardam ódio, né? Marca, eu nunca marquei. Nunca marquei. E fiz quase, você vê, 4 de vereador, 4 de prefeito, são 8, mais outra vez são 12, mais outros são 16, mais 6 aqui, são 22 anos de política. Não tem um inimigo político. Se tem, está do outro lado, que ele não está gostando de mim. Mas meu pai sempre dizia, você não funde muita cabeça, porque quem está esquentando a cabeça é o outro, não você. Você não tendo ódio de ninguém, você dorme tranquilo. Você tem sua vida em paz. Agora, a pessoa que não gosta de você, ele é que está sofrendo, que não está gostando de você. Você não está dando bola.
Não está nem aí. Então a gente E a vida é isso. te agradece. Eu que agradeço a vocês. Porque tem muita gente aqui que pensa que essa rádio não era do Barros, né? De fora, de outro, né? Você vê, esse moleque daí, ó, nascido aqui. Não sabia disso. Né?